Muito bom dia a todos, caros irmãos e irmãs espíritas e não espíritas. Com muita alegria, mais um domingo da nossa Associação Jurídico Espírita do Estado de Pernambuco, a nossa AGPE. E hoje, mais uma vez, temos a feliz satisfação de aqui estarmos. Eu, Renan Lira, como atual presidente, tenho a honra de convidar aqui o nosso querido amigo Marcel Citro, que irá tratar de um tema muito interessante, na verdade, a parte 2 do tema que ele tinha iniciado no primeiro semestre, que diz respeito à reencarnação como instrumento de justiça, da justiça divina. E o professor, né, vou falar de professor, que ele foi meu professor, Marcel Citro, da pós-graduação. O Marcel Citro, além do doutor em Direito, é professor, é palestrante, é autor de obras de ficção, obras jurídicas e vencedor dos prêmios, né, açoriano de criação literária de 2010 e pesquisador do tema reencarnação há mais de 10 anos. Então, Marcel Citro aí tem uma estrada longa, considerável, sobre essa temática, né? Mas antes, para darmos início, né, iremos fazer a nossa prece inicial, pedindo a proteção, né, dos nossos mentores e guias, né, principalmente do nosso Mestre Jesus. Elevar nosso pensamento ao alto para orar, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair, mas livrai-nos de todo mal, assim seja. Gratidão a Deus, nosso Pai Criador, nosso querido Jesus. Rogamos ao nosso querido amigo Marcel Citro, que irá usar a palavra na manhã deste domingo. Então, muita paz a todos, assim seja. Que assim seja. Então, é isso, caros amigos. Iremos agora passar a palavra ao nosso querido Marcel Citro, que irá tratar do tema, a segunda parte de a reencarnação como instrumento da justiça divina. Marcel, meu querido, fique à vontade, seja muito bem-vindo mais uma vez. A AGE agradece desde logo a sua presença aqui tão querida por todos nós, tá certo? Com a palavra, Marcel Citro. Muito obrigado, então, doutor Renan, muito obrigado, doutor Roberto. E aí vamos tirar também esse designativo, que aqui não estamos ninguém nas nossas operações jurídicas, né? Estamos todos irmanados aí pela ideia de nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos, digamos assim, agentes aí da caridade e do amor divino. Então, né, Renan, hoje nós vamos falar a segunda parte da nossa palestra sobre a reencarnação, mas a reencarnação numa análise um pouco mais profunda, uma análise que foge um pouco da trivial, porque visões assim mais panorâmicas da reencarnação nós encontramos às dezenas na internet. Então a ideia é que a gente possa aprofundar um pouco, aproveitando também essa interlocução, aproveitando o fato de a gente estar aqui, vocês podem usar da palavra através dos moderadores aí, me perguntar também. Então a gente pode aprofundar um pouco mais. Por que não, não é? E já fico desde já à disposição também para caso alguém esteja ouvindo de forma assíncrona, né? Nos próximos dias pode mandar através aí da AGE o questionamento que eu respondo, ou por áudio, ou por vídeo, ou se for uma coisa mais simples, eu escrevo o texto, né? Porque realmente o estudo da reencarnação nos traz uma dinâmica bastante interessante a respeito do seu alcance e da sua real dimensão. Mas vamos começar então devagarinho e vocês fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. Renan, será que seria possível eu colocar alguns rostos para poder interagir também de forma não verbal com a assistência? Pelo menos o teu aí, eu gostaria que ficasse. Que eu posso certo, então... ver, entender se eu estou falando chinês, né? O homem fala japonês, né? Ou não. Então, podemos deixar assim, né? Com o teu rosto aí, que assim a gente vai interagindo, tá? Certo.
Tá bom, fica à Então, vontade. gente, né, muito obrigado. Né? Então, gente, há muito tempo atrás, quando eu era adolescente ainda, na verdade eu era pré-adolescente, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu vi um filme. Né? E era um filme bastante pesado, né? Dando depois das 11 horas, aquela coisa coruja colorida, né? Que tinha na época. Né? E era uma história da invasão nazista na União Soviética. E chegou um momento em que eles reuniram, né, vários habitantes de um lugarejo e colocaram numa ravina, numa espécie de uma fossa, num buraco, assim, né, para fuzilar. E aí estava uma mãe com uma criança pequena chorando, gritando por Deus, e chegou um oficial nazista, assim, uma frieza glacial, uma frieza gélida, e disse assim para ela: Deus não está aqui hoje. E aquilo, gente, eu que tinha 13 anos, me impactou tremendamente, porque eu comecei a pensar no problema do mal, na questão do mal, né? O mal moral, né? Aquele mal instigante, aquele mal que é bastante vasto, esse mal que a gente vê às vezes chegar até nós pela mídia. E então eu fiquei pensando, mas se Deus é tão bom, por que ele permite que essas coisas aconteçam com essa moça, uma moça de uns 28, 29 anos, e seu bebê de 4, 5 anos, porque o filme era baseado em fatos históricos. Né? Então, talvez tenha ocorrido, não exatamente como foi narrado, mas de maneira muito próxima. Eu fiquei aquele negócio me incomodando, e passaram-se 10 anos, passaram-se 20, passaram-se 30, passaram-se 40, e quando eu tinha mais de 50 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o coração das trevas. Eu tive a oportunidade de conhecer Auschwitz, né, o campo de concentração famigerado perto da Cracóvia. Então, eu fui até lá e tinha algumas visitas guiadas. E, naturalmente, no lugar desse, tem que pegar uma visita guiada. Né? Aí era um polonês, sabe, Renan? Um polonês meio veterano, que era o guia, tá? Que falava o inglês meio esquisito. Tá? E eu, um brasileiro meio veterano, que não entendia muito bem o inglês, quanto mais aquele inglês meio esquisito, né? Tive alguma dificuldade para entender, mas me esforcei bastante, porque a história era muito interessante, a visita era muito interessante, apesar de ser uma coisa pesada, e, e me contaram uma história extraordinária. Me esforcei e entendi essa história extraordinária. Então, o que acontecia? Naquela época, quando existia uma fuga no campo de concentração, os nazistas costumavam matar o equivalente a 5 pessoas para cada fuga. E fugiram 2 prisioneiros. Então, de forma aleatória, eles sortearam 10 prisioneiros para serem executados. Então, por que se fazia isso? Porque assim eles achavam que iam incentivar a delação. Se alguém estivesse preparando uma fuga, se fazia então esse tipo de procedimento para que os membros daquela ala, daquele setor do campo de concentração, pudessem denunciar e assim, né, evitar que houvesse tantas fugas assim. Então, houve essa fuga de 2 prisioneiros e se sorteou 10 prisioneiros para serem executados. E um dos que foram sorteados era um sargento polonês chamado Francis Keck. Né? E esse sargento polonês, que estava ali preso, entrou em desespero, porque o que vai ser dos meus filhos pequenos, o que vai ser da minha esposa? E nesse momento, um padre franciscano, que também estava preso de campo de concentração, chamado Maximiliano Kolbe, Kolbe, depois se procura na internet, porque essa história é interessante de ser vista mais de uma vez, ele se ofereceu para morrer no lugar do Francis Keck, que era um pai de família com filhos pequenos. E aí o comandante nazista falou: mas essa não vai ser uma morte comum. Vocês vão ser encerrados no subterrâneo do campo e vão ficar ali sem água, sem comida, no escuro, até morrerem de fome. Tu quer assim mesmo ficar no lugar dele? E o padre disse: sim,
eu me ofereço, tá? Porque eu sou um homem mais velho, não tenho filhos, e acho que a minha missão aqui está terminando. E assim foi feito. Ele e mais 9 prisioneiros que foram sorteados, ele não sorteado, que se ofereceu para substituir o pai de família, foram todos trancados num subterrâneo e havia a cada manhã cânticos, porque o padre guiava aquela multidão de judeus, muçulmanos, protestantes a fazer hinos de louvor e assim ter mais resignação para enfrentar aquele destino complicadíssimo, né? E aos poucos, com o passar dos dias, as vozes foram ficando mais fracas até irem silenciando uma a uma. E no final só se ouvia praticamente a voz do padre, um pouquinho menos fraca que as demais, e alguns murmúrios. E aí, gente, não é? Ao cabo de 7 dias, se abriu a sala, né? Aquele cheiro de morte horroroso, né? Aquela sensação horrorosa, né? Os cadáveres ali, e o padre moribundo ainda. Aí foi um tenente nazista, né? Ministrar uma injeção fatal para evitar mais sofrimento, né? Sabe o que o padre balbuciou para ele quando ele estava se aproximando? Ele olhou o nazista, o seu cap, o seu uniforme, e disse: eu te perdoo. E aí recebeu a injeção e veio a falecer. Então vejam, né? Assim, 40 e poucos anos depois de ter visto aquele filme, eu entendi que mesmo nos piores lugares, nas piores situações, nas piores tragédias, Deus está presente. Estava presente naquele local, na pessoa do padre Maximiliano Kolbe. Mesmo naquele o lugar sórdido, naquele lugar desesperançoso, naquele lugar de extremíssimo sofrimento. Então, quando eu visitei Auschwitz e recebi essa narrativa, naquele inglês muito difícil falado pelo guia polonês, eu consegui exorcizar um fantasma da minha pré-adolescência, que estava me incomodando há muito tempo, porque eu entendi que mesmo nesses locais, Deus está sempre presente. Feito essa pequena narrativa, que é rigorosamente verdade, que às vezes se inventa história, nessa ideia do storytelling, né? Mas essa história é rigorosamente verdade, né? Eu pergunto para você, já retomando também a nossa ideia da última palestra. O que houve com a alma daquele padre? O materialista vai dizer, não houve nada, né? Porque a consciência é um breve lampejar entre o nada e o coisa alguma. Né? O católico, o protestante, o adepto da religião tradicional vai dizer o seguinte: ó, essa alma que foi criada por Deus 40 anos antes, porque de acordo com essa concepção, a alma é criada no momento da concepção para habitar aquele corpo, não é? Vai subir aos céus, né? E vai ficar eternamente em contemplação da Trindade superior, né? Da Trindade, Deus, Jesus, Maria, ouvindo hinos, porque é uma alma tocada pela graça. É uma concepção que nós temos que respeitar também, uma concepção bem antiga, ela é multissecular. Mas nós que estudamos a reencarnação, somos espíritas, ou somos simpatizantes do espiritismo, estamos aprendendo, nós entendemos que, numa situação dessas, o que está acontecendo? É uma alma que já viveu outras experiências anteriores e obteve a sua grandiosidade através da experiência. E talvez tenha vindo até em missão para poder acudir e acender uma pequena lamparina em meio a toda aquela treva, toda aquela escuridão da Segunda Guerra Mundial. Existiram vários missionários que vieram atenuar o sofrimento da humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. E certamente o padre Maximiliano Kolbe foi um deles, talvez um dos maiores expoentes. Então, nós temos aí, gente, né, uma ideia bastante interessante aí, daquelas 3 perguntas que há mais de 5.000 anos
incomoda a humanidade. Que somos, de onde viemos, para onde vamos. E que vem a ser justamente, né, o tema do meu livro, As Vidas Sucessivas, que aborda essas 3 questões nos seus 3 primeiros capítulos. Então, gente, né, o que dá para se dizer assim? O que somos? Basicamente, somos espíritos em evolução, somos seres espirituais vivendo momentaneamente uma experiência corporal, uma experiência física, porque a matéria nos propicia certas experiências que só aqui podemos ter. A matéria nos permite, por exemplo, a dialética dos contrastes, e é através dos contrastes que podemos aprender, podemos evoluir, podemos crescer moralmente ou crescer intelectualmente, ou melhor ainda, ambos, que seria a situação ideal. Isso vimos na última palestra. Tá? Então, o que está aparecendo aqui agora eu acho que são letreiros, né, Renan? Está aparecendo aqui. Está me ouvindo, né, Renan? Está aparecendo aqui. É isso mesmo? O Roberto está, nosso diretor, a gente está digitando aí as legendas, né? Para saber que daí eu não conseguia te enxergar. Eu preciso de uma referência visual, mas agora está aparecendo de novo. Então, essa é a primeira concepção que vimos na semana, aliás, no último encontro, né? No encontro número 1 aqui, dessa palestra sobre a reencarnação. Depois, nós vimos também, naquela ocasião, a ideia de onde viemos. Então, basicamente, falamos naquela ocasião que o princípio inteligente, que depois vai se individualizar na pessoa, num homem ou numa mulher, na fase humana, ao longo da sua evolução, passa por diversos reinos, não é? Então se diz, né, que o princípio inteligente, ele repousa no mineral, desperta no vegetal, onde aprende a vitalidade, né, onde procura a luz, se agita no animal e raciocina no homem, como a angelitude. Então vimos, não é, que estivemos, aquilo que se tornou o nosso espírito, que foi criado simples e ignorante, tá? Ele estagiou numa fase pré-espiritual, a mônada, de que falava Leibniz, falamos tudo isso naquela ocasião, estagiou em etapas muito remotas, bilhões de anos em outros reinos. E que nós, de certa maneira, temos o resquício, todos, em maior ou menor medida, do egoísmo, porque o egoísmo representa a sobrevivência na etapa animal. É aquela ideia, né? Se o leão corre menos do que a gazela, ele não alimenta seus filhotes, ele acaba morrendo de fome. E se a gazela corre menos do que o leão na savana, a sua história termina ali. Então, no mundo mais primitivo como o nosso, ainda existe essa necessidade dos seres, né, se destruírem mutuamente, em função da lei de destruição, para que algo mais divino seja construído no local. Então, existe ainda, digamos assim, esse atavismo animal de eu em primeiro lugar, que é a lei da selva, que é a lei da savana. E isso está impresso no nosso DNA espiritual em função de termos estagiado nessa seara animal para chegar até o ponto em que somos. Que aprendemos muita coisa nessa etapa em que o princípio inteligente, que depois se individualizou o ser humano, esteve em contato com o reino animal. Toda a conservação da vida, toda a ideia reprodutiva, todo o instinto materno, que são os rudimentos do amor, tá? De criar a cria, de defender a cria. Volta e meia a gente vê esses vídeos, não é? De mães tentando defender a cria contra predadores muito mais fortes. Então, isso, digamos, né, é um rudimento daquilo que vai se tornar depois o amor pelos nossos filhos, pelos nossos descendentes. Tá? Então, essa etapa foi muito importante, mas ela trouxe essa herança, que seria o pecado original mesmo, que é esse amor de si excessivo, como dizia o Kant, que é o egoísmo que existe em todos nós, em maior ou menor grau, e que a nossa função é atenuá-lo.
mitigá-lo, reencarnação a reencarnação. Então, como o tempo passa, né? Como o tempo passa. Vamos agora adentrar na nossa matéria de hoje, né? Da segunda parte do nosso curso. E é justamente o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Foi para onde vamos que nós estamos falando quando esgotou o nosso tempo, né, doutor Renan? Naquela ocasião do nosso último encontro. Então, nós precisamos ter em mente, né, que nós iremos, olhem só, né, e aí eu digo que é um pouco mais profundo do que o beabá que a gente vê por aí. Nós iremos onde permitir chegar o peso específico do nosso perispírito. Nós somos seres humanos, né, com corpo material, com perispírito e com espírito. O perispírito pode ser mais ou menos denso a partir das conquistas que nós fizemos. O padre Maximiliano Kolbe, naturalmente, deve ter um perispírito muito etéreo, que é uma pessoa que já angariou, digamos assim, muitos progressos, tanto que ele abriu mão da coisa mais importante para nós, que é a própria vida, para salvar um desconhecido, um companheiro de campo, um entre centenas e centenas de outros desconhecidos, por amor à humanidade. Tá? Então, o perispírito daqueles mais evoluídos é menos denso do que daqueles mais materializados. Então, nós vamos aonde permitir o peso específico do nosso perispírito, que depende das nossas escolhas. Em última análise, depende da nossa inteligência. Porque vocês sabem qual é a concepção da palavra inteligência? Inteligência vem do latim inter elegere, ou seja, escolher entre. Quem faz boas escolhas, segundo essa concepção, é inteligente. Boas escolhas para si e para os outros. Escolhas que nos enobreçam, que nos façam a nossa individualidade ascender, né? Que nos faça evoluir em última análise. E é por causa disso que se diz que a reencarnação é um processo educativo. O objetivo da reencarnação, apesar de algumas pessoas não entenderem muito bem, não se fazerem entender em alguns casos, não é fazer ninguém pagar pelos erros do passado. Ah, eu não gosto do espiritismo porque diz que a gente tem que sofrer e sofrer e sofrer. Não é assim, gente. Né? O objetivo é propiciar aprendizado, a fim de que o livre-arbítrio, que é a possibilidade de perceber o entorno e escolher, interelegere, eleger a melhor alternativa, se direcione para a senda do bem e da justiça, através da assimilação de experiências bastante díspares entre si. Eu digo que aqui nós temos essa multiplicidade de contrastes, e esses contrastes que permitem os ganhos de consciência, a elevação espiritual. Então vejam, o que é o mais impactante do que a ideia do ter e o não ter. Então, no ano de 2021, tem uma condição financeira muito boa, muito tranquila. Em 2025, acontece uma situação, uma catástrofe econômica, e há um debate da tua situação. Em um momento, tu tem uma esposa, um marido, um companheiro, uma companheira, né? Daqui a pouco, tu te vê sozinho de novo, porque aquela relação se rompeu. Então, esse contraste entre o ter e o não ter, entre o ser e o não ser, nos permite ganhos de consciência, ainda que seja algo bastante complicado do ponto de vista emocional. E aí nós temos que saber também como tratar com as nossas emoções, que seria um tema até, doutora Renan, de uma nova palestra, né? Como viver emocionalmente, né? Um tema que eu tenho estudado ultimamente. Isso. Muito bem. Boa sugestão, viu, Marcelo? Gostei da sugestão. Excelente. Bom, excelente bom. Sugestão. Muito bom. Inteligência emocional em pauta, né? E esse tema, né, dentista, eu tô colocando no meu livro novo. Aliás, já coloquei, na segunda edição vou colocar mais ainda, que é o Livro dos Espíritos, de acordo com a concepção do Kardec. Tem todas as questões que estão aqui
trazidas com uma linguagem um pouco mais simples e sem o uso do vós, que muitas vezes atrapalha, né, a segunda pessoa do plural, mas eu coloquei aqui como uma atualização, né, eu usei fazer isso, coloquei como uma atualização notas de atualização. Nessa nota de atualização eu trago aí o aporte da ciência ao longo do século 20 e 21 e trago também algumas considerações do Chico Xavier e do Divaldo Franco a respeito das questões mais importantes do Livro dos Espíritos. Então, tem o texto de todas as questões compactado, né? A pergunta, a resposta e o comentário do Kardec estão compactados num bloco narrativo único, com uma linguagem mais simplificada, e tem nota de atualização, e nessa nota de atualização eu trago aí contribuições muito importantes do Chico e do Divaldo. Então, tem o Divaldo desenvolvendo essa questão das emoções, né? Eu faço uma transcrição e comento algumas questões do Livro dos Espíritos original, 1857. Não é querer mexer no conteúdo. Conteúdo, como dizia um ministro do Collor, de triste memória, é imexível. Conteúdo não se mexe. Está se mexendo é no veículo, né? Para tornar o veículo mais atrativo para o século XXI. A gente lê um pouco menos, está, né? Mais preguiçoso ou ler, a gente sabe, gostamos muito de vídeos e tudo, então torna-se um pouco mais agradável, digamos assim, a leitura, ao se traduzir algumas expressões mais antigas e ao se evitar o vós, que o vós afasta o jovem. Eu tenho notado, começa a ler, mas vós que sois espírito, poxa, está muito difícil, né? E eu digo, mas vamos fazer um esforço, né? Então, por que não mexer um pouco no veículo, conservando a mensagem imorredora e eterna do Kardec, né? Então, é uma concepção. Mas então, gente, voltando aqui, né? Então, para onde vamos? Nós temos essa concepção, então, gente, de que nós iremos, né, justamente em função daquela máxima bíblica que diz, né, que quem planta trigo não pode querer colher milho. Né? Não é isso que exatamente que diz, mas é essa a concepção. Ou então, numa língua mais chão, né? Quem planta ventos acaba colhendo tempestades. Então se diz, né, que a semeadura é livre, mas a colheita, essa é obrigatória. Ela está, digamos assim, vinculada àquilo que plantamos. Tá? E é preciso a gente evitar aquela ideia que se fala tanto de que a reencarnação é um processo de sofrimento, porque não é. Se eu tenho uma dívida kármica ligada à lei da ação e reação, eu posso sempre resgatar essa minha dívida com a moeda do amor. Eu não preciso sempre lançar a mão e ser sancionado pelas leis cósmicas com a moeda da dor. Eu tenho a moeda do amor para fazer o pagamento. Eu posso resgatar as minhas dívidas com essa moeda. Só que nós não usamos. E aí o boleto vence, né, gente? O boleto sempre vence, né? E aí acabamos sendo instados a resgatar essa dívida com a moeda da dor. Mas o amor cobre a multidão dos pecados, como está lá em Pedro 4/8. Isso quer dizer que sempre é possível a gente fazer a reparação do mal feito para haver, digamos assim, o resgate desse karma negativo. Tá? E aí, gente, nós temos uma concepção muito antiga também, que eu já referi na nossa primeira palestra, pela qual nós temos que ter em mente, né, de que não existe penas eternas, não existe a figura do inferno, onde os espíritos irão queimar eternamente num fogo inexpugnável. Que coisa mais antiga, coisa mais medieval. Essa concepção, gente, é uma concepção aí errada. E era uma concepção que não fazia parte do cristianismo primitivo. No cristianismo primitivo, nós tínhamos um expoente da patrística,
que é aquele cristianismo lá dos 400 primeiros anos depois da crucificação de Jesus, né? E tinha um expoente da patrística chamado Orígenes, né? E ele era um comentador dos evangelhos, era um filósofo do primeiro cristianismo, né? E ele dizia que mesmo os demônios podiam ser salvos, porque Deus jamais criaria espíritos para serem eternamente maus, que é uma questão de livre-arbítrio, que é uma questão de tempo para que cada um encontre a sua senda evolutiva e consiga retornar em direção a Deus. Mas Orígenes foi excomungado, acabou sendo, com mais de 70 anos, de acordo com os seus biógrafos, ele chegou a ser até mesmo também, né, supliciado, torturado. Por quê? Porque naquela época se era muito cioso de algumas posições, achando que seriam anátemas, que seriam heresias, né? E assim como no século XV se queimava gente nas fogueiras, né? Giordano Bruno foi inclusive sacrificado no Campo de Fiore em Roma em 1600, ou seja, já no alvorecer do século XVII, o que dirá nessas épocas mais recuadas do tempo. Então, muitos ditos hereges, entre aspas, foram excomungados. Porque justamente, infelizmente, o ser humano é muito egoísta, o que se queria era se conservar o poder. Então, se eu digo, só existe uma vida, pessoal, não são várias, né? E para vocês se salvarem, para vocês evitarem o inferno, vocês têm que seguir aquilo que eu digo, porque eu tenho acesso às escrituras sagradas e vocês sequer sabem ler, né? Então, do ponto de vista da concentração do poder, do exercício do poder, aquela ideia, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, né, doutor Renan? Corrompe absolutamente. Então, se eu digo, entendesse, que vocês têm que seguir as escrituras para serem salvos, e eu tenho acesso às escrituras, vejam como eu estou potencializando o meu poder sobre os demais. Então, não era interessante, do ponto de vista dessa manutenção do poder, dividir a ideia de que a evolução é gradativa, de que nós vamos, reencarnação é reencarnação, tendo novas experiências, assimilando novas lições e assim alcançando novas virtudes e mitigando nossos defeitos etapa a etapa, numa espiral ascendente. Tá? Era melhor dizer que era tudo ou nada, 880. Né? Bom, então, para onde nós vamos logo depois da morte? Nós sabemos, né? O Espiritismo ensina, né, que existem diversas dimensões em sobreposição. A teoria M, a física quântica, já está até corroborando essa ideia, a teoria das cordas. Né? A teoria das cordas pressupõe, no mínimo, 10 dimensões em sobreposição. Também aparece isso no meu livro dos Espíritos, uma nota de rodapé, para quem gosta de física quântica, né? Porque é um mundo novo. E aí nós vemos, né, que nós vamos para uma dimensão que seja afim, que tenha afinidade com as nossas vibrações. Né? Pode ser nosso lar, né? Nosso lar é o paradigma, né? Mas nosso lar é uma das colunas espirituais que se encontram ao longo aí de um campo vibracional paralelo ao nosso. Existem centenas, milhares de outras, já que nós já contamos com 8 bilhões de habitantes. Então, naturalmente, essas colunas espirituais também vão crescendo para receber os espíritos durante a intercessão, que é o período entre duas reencarnações. E vocês sabem que no início, nos primórdios, tá? Lá, mas olha, gente, primórdios mesmo, né? 6, 7 mil anos atrás, antes da construção das pirâmides do Egito. Tá? As reencarnações, elas se davam de forma muito próxima uma da outra. Por quê? Porque naquela época, como nós éramos muito selvagens ainda, tínhamos acabado de sair da animalidade, a evolução se dava praticamente só em contato com a matéria. Vocês sabem aquele livro maravilhoso do Chico Xavier, né? A Evolução em Dois Mundos. A evolução se dá tanto no plano espiritual quanto no plano material. Mas,
em fases muito remotas da nossa evolução, quando o princípio inteligente tinha recém se individualizado, o aprendizado se dava de forma muito mais forte no plano material. Então, as reencarnações, elas eram muito mais próximas uma das outras. Se morria, digamos, né, no ano X, 6, 7 anos depois, X mais 6, já estava se reencarnando novamente. É que nem os animais, né? O gato, o cachorro, nossos pets, né? Quando eles vêm a falecer, eles ficam algum tempo, até mesmo, né, no próprio ambiente físico da sua casa, né? Principalmente se tiver outros gatos, outros cachorros que eles afinizavam, tinham muito amor para o seu dono, ficam por ali e depois reencarnam. Acontecia a mesma coisa com o ser humano nos primórdios, já que o estágio, né, numa colônia espiritual era muito difícil, só para quem vinha em missão, estava num nível evolutivo assim. Então, tem um outro livro, que vai ser o último livro que eu falo hoje, prometo, tá? Que é esse aqui, olha, gente. A Cidade Antiga. Fustel de Coulanges. Esse livro, gente, é um livro do século XIX. Ele foi escrito um pouco depois do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é de 1857, esse aqui deve ser de 1870, por aí. Mas é um clássico dos clássicos. E eu vou ler para vocês aqui uma pequena passagem que bem denota o que eu estou referindo. Tá? Então, na página 26 desse livro está dizendo assim, né? A crença das antigas gerações, dos seres humanos daquela época, era que o ser humano vivia no túmulo e que a alma não se separava do corpo. Então, se tinha essa concepção, já pela mediunidade, que a alma ficava ali, feito cachorros e gatos nas nossas casas modernas. Né? Então, o Fustel de Coulanges dizia que nossos antepassados queriam que os homens que deixassem essa vida fossem tidos como deuses. E naquela época, como o próprio Kardec fala depois do Livro dos Espíritos, os deuses, com D minúsculo, eram os espíritos, né? Então, o espírito e Deus era quase a mesma coisa. Tanto que se atribuía características humanas, né? E vários defeitos humanos, como a cupidez, a vaidade, o orgulho, etc., aos deuses. Os deuses do Olimpo eram muitas vezes insolentes, orgulhosos, concupiscentes, né? Os Zeus toda hora querendo assumir uma forma humana para ter relações sexuais, tinham todas as características humanas. Então, naturalmente, se entendia que nossos antepassados quiseram que os homens que deixassem essa vida fossem tidos pelos deuses. E como esses deuses eram cultuados? Eram cultuados, gente, com a figura do fogo doméstico. Então, cada casa, aquelas casas assim, 5, 6 mil anos, aquelas casas de adobe, aquelas casas de pedra, aquelas casas de madeira, aquelas cabanas, né? Elas tinham um altar. Nesse altar se produzia um fogo puro, e só poderia ser produzido por meio de certos ritos e se mantinha tão só com certas espécies de madeira. Então existia um ritual para que o fogo fosse mantido, fosse alimentado. Né? Então esse fogo representava os antepassados, representava a mãe que se foi, morreu no parto do 8º, 9º filho, né? Representava o avô, o patriarca daquele grupo familiar, e ficava sempre aceso. Daí é que tem a concepção de que o fogo representa o espírito, enquanto que a água, na sua horizontalidade, representa o corpo físico. Então, se pode dizer que nesses tempos mais primitivos, né, principalmente lá na região entre o Tigre e o Eufrates, aquela região lá da Anatólia, né, onde começou depois a produção em alta escala da agricultura, propiciou cidades maiores, né? A religião era puramente doméstica e cada lareira protegia os seus e rejeitava o estranho. Então era um culto doméstico que existia. A religião, de acordo com o Fustel, não residia nos templos. Era uma época que não existia muitos templos, 6, 7 mil anos atrás. Mas cada casa tinha os seus deuses. Até que começou a haver, através das narrativas, né? Então, imagine, né? Um conglomerado de casas, 8, 9 casas, fazendo um pequeno agrupamento. Então, as famílias se reuniam, né? Às vezes 5 da tarde no inverno,
já estava à noite. Não existia sono às 5 da tarde. Né? Então as famílias se reuniam em torno das fogueiras para contar narrativas. E aí se falava, digamos assim, de um antepassado que tinha feito uma armadilha genial, né, contra os bisões da região, tinha obtido uma quantidade enorme de peles, de carne, etc, etc. E aí se percebia que aquele antepassado era comum a 7, 8, 9 famílias. Então, além, né, dos espíritos domésticos, começaram a se cultuar também aquele espírito do clã. E quando os vilarejos começaram a aumentar de tamanho e se tornaram cidades, cada cidade elegeu o seu deus. Talvez fosse o antepassado comum a vários daqueles clãs. E a coisa começou a ganhar escala, digamos. Né? Cada cidade tinha um deus por patrono. E aí nós podemos ver a ideia de como esse culto aos espíritos ganhou força. E no grego, como é que se chama espírito? Daimon. Né? Daimon. Depois, infelizmente, né, com aquele catolicismo embrionário, se atribuiu ao daimon a ideia do demônio. Porque realmente eram espíritos de homens muito simples, muito rudes, né? Muito chão, não existia sabedoria neles. Então, né, eram demônios. E, inclusive, a Bíblia tem uma passagem que proíbe, o Velho Testamento, né, de se evocar os mortos, partindo do pressuposto que não vai haver nada de bom na evocação desses espíritos mais comuns que estão aí e que são hoje os mesmos que, de repente, se manifestariam num jogo do copo, que o espiritismo tanto acaba admoestando, que não é uma boa prática, justamente porque são espíritos zombateiros, são espíritos de baixo calão, de baixa vibração, que nada vão trazer de bom para quem os evoca. Da mesma maneira, isso acontece há centenas de anos, milhares de anos, tanto que o Antigo Testamento proibia a evocação de espíritos. Por quê? Porque desde aquela época já se sabia que aqueles espíritos que estão disponíveis para se manifestarem em qualquer tipo de evocação não são espíritos que vão trazer sabedoria, bondade ou algo de positivo para quem os evoca. Então, gente, né, essa é a ideia, digamos assim, né, do que vai acontecer com a gente depois. Né, e para onde vamos? Vamos para uma dimensão que seja afim ao nossa vibração média. E iremos ficar lá por um tempo necessário, 80, 100, 120 anos, a gente não sabe, né, para que possamos aprender, já que a evolução se dá nos dois mundos, para depois termos novamente uma nova experiência reencarnatória, talvez já na Terra, em um estágio evolutivo melhor, já que estamos em plena transição planetária. E essa transição planetária é que faz com que haja tanto tumulto, tanto barulho, tanta briga, tanto conflito, como estamos vendo atualmente. Mas antes de encerrar, eu quero ainda dizer o seguinte, né? Que a ideia do mal, tanto me afligia, né, ela pode ser equacionada da seguinte forma, gente. Né? O mal não é uma força que antagoniza com a divindade suprema, com Deus, com os ensinamentos de Jesus. O mal nada mais é do que a ausência de bem, assim como a escuridão é a ausência de luz, como o frio, como hoje está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, é a ausência de calor. Se nós tivéssemos o sol pernambucano aqui no sul, teríamos, não é, um dia mais solar, um dia mais bonito. Tá? Mas estamos aqui no extremo do Brasil, na pontinha, quase na Argentina, recebendo os ventos polares que vêm da Patagônia. Então aqui há ausência de calor. Mas em janeiro teremos sol novamente. Né? Então o calor nada mais é do que isso. O frio nada mais é do que ausência de calor. E o mal nada mais é do que ignorância. Uma ignorância orgulhosa, uma ignorância egoísta, que vai ser afastado
quando o bem entrar. Da mesma maneira como a escuridão que está numa caverna vai ser afastada quando um terremoto, digamos assim, afastar as pedras que ocultam a entrada e os raios de sol do amanhecer finalmente adentrarem naquele recinto. Então é uma questão de livre-arbítrio, de nós desenvolvermos essa bondade, né? Então a justiça divina, em última análise, que é um termo que a gente aborda também no livro As Vidas Sucessivas, a gente fala muito sobre justiça divina, está ligada às nossas existências sucessivas e à universalidade de nossas vidas. E nós sofremos porque passamos pelas dores do crescimento. Quem tem adolescente em casa, quem se lembra da sua adolescência, sabe que o crescimento traz dores. São as dores do crescimento, um termo muito poético, né? E, naturalmente, o crescimento espiritual também traz algum tipo de dor. Porque eu pergunto para vocês, se nós acreditamos em Darwin, se nós sabemos, não é, que as espécies evoluem, por que a gente não pode acreditar também que o princípio inteligente que enseja o nosso espírito também não esteja em evolução? Que nós estamos nos tornando gradativamente melhores, mais sábios e mais morais. Mas é um processo cheio de idas e vindas, né, gente? Infelizmente, né? Mas está escrito, né, pelo Leon Denis que a alma deve conquistar um por um todos os atributos da sua grandeza. Onde é que está isso? Naquele livro maravilhoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Porque, em última análise, meus amigos, nós somos filhos de nossas obras e senhores do nosso destino. Aquela ideia, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se pode dizer que a reencarnação é, sim, um processo educativo, um meio para aprimorarmos as nossas virtudes. Porque a reencarnação, ela tem esse grande mérito, né, gente? Ela nos retira da inércia e do imobilismo. Porque se eu estou no mundo espiritual, eu estou lá, digamos assim, aspirando o fluido cósmico universal e vivendo bem ou mal a minha existência num plano extrafísico. Mas quando eu venho para cá, quando eu estou reencarnado, né, doutor Renan, nós temos um corpo a manter. Daqui a pouco vai começar a roncar a barriga, né? A hora do almoço. Nós temos um corpo a vestir. Nós temos que nos preocupar com o transporte. Então, essa necessidade de trabalhar nos retira do imobilismo. E, ao trabalhar, nós convivemos. Mesmo que a gente não goste da humanidade, mesmo que a gente não goste de convivência, nós nos obrigamos a conviver. Viver é conviver, já dizia Ortega y Gasset. E é através do outro que nós enxergamos os nossos defeitos e nossas qualidades. O outro, em última análise, é um espelho de nós mesmos. Nós nos enxergamos melhor sobre os olhos dos outros. E isso faz com que a gente tenha ganhos de consciência, que a gente evolua, né? Vejam que, voltando ainda ao livro lá do Fustel de Coulanges, Cidade Antiga, que eu estava falando, né? O ser humano precisou se agrupar, já que era um animal muito indefeso. Não tinha garras, não tinha presas, só tinha um cérebro bem maior que a mente. Então, foi a cooperação entre os grupos humanos lá no Paleolítico, né, que propiciou, digamos assim, a sobrevivência da espécie e a nossa predominância em todo o mundo. E a linguagem é que potencializou a criatividade individual. E essa linguagem propiciou a cooperação. E nós temos que pensar nisso, né, doutor Renan? Temos que pensar num mundo mais cooperativo agora. E num mundo um pouco menos competitivo. Nós temos que procurar vencer esses impulsos autocentrantes do nosso ego, né? O nosso ego é a nossa personalidade atual, né? Essa personalidade pequena, chamada de pequeno ego, agora me deu um branco. Putz, como é que vai me dar um branco dessa maneira? Né? Depois do Freud, tivemos aquele... Carl Jung.
Exatamente. Carl Gustav Jung. Então, o Jung chamava o ego de pequeno eu. Nós temos que pensar no grande eu. Qual é o grande eu? O self, né? Que tem o patrimônio de todas as nossas reencarnações pretéritas, ainda que estejam momentaneamente inacessíveis. E por que estão momentaneamente inacessíveis? Puxa, se o meu cérebro não consegue processar, né, as questões dessa vida presente, o que dirá das questões das últimas 5? Não estou nem falando da sucessão de vidas que tivemos, mas das últimas 5. Ficaríamos paralisados na culpa e na ansiedade. A culpa, eu estou parado lá no passado. A ansiedade, eu estou parado lá no futuro. Eu não vivo o agora. E é o agora onde eu posso evoluir. É no agora onde eu posso conviver com mais harmonia com os meus semelhantes. O agora tem uma magia, tanto que se chama presente. E é uma dádiva para cada um de nós, porque é no agora que nós podemos nos tornar pessoas melhores e sermos pessoas melhores com aqueles que convivem com a gente. Tá? Então, gente, né, já encerrando aqui, já está praticamente no nosso final, né, eu quero dizer ainda, né, que para Herculano Pires, grande pedagogo, grande filósofo espírita, a marcha evolutiva evoca, né, lembra a metáfora de um poeta alemão, que os alemães produziram, além do nazismo, também filósofos muito inspirados. Então, o René Maria Rilke diz que o espírito pode ser comparado a um falcão que percorre círculos crescentes, então, né? Círculos crescentes ao redor de uma torre elevadíssima, que seria o símbolo da bondade divina, né? E que nós temos que evitar isso aqui, gente, né? O movimento circular, né? A samsara, a corda das encarnações hindus. O movimento circular, assim, sabe? Onde não há ascensão. Fica apenas rodeando no mesmo ponto, cometendo encarnação depois de encarnação os mesmos erros. Então, tem uma reencarnação no início do século XVIII, né? E o vício do álcool. Depois do final do século XVIII, 1891, o vício do ópio. Depois, reencarna em 1940, né? E morre em 72 por causa do LSD. Aí, agora, reencarna de novo em 2000 e está agora com 25 anos na Cracolândia, em São Paulo. Isso, gente, é o círculo que não acende, que não se eleva, né? É sempre a mesma problemática com substâncias entorpecentes. E então nós temos que ser solidários, nós temos que ajudar esses irmãos, né, para poder romper as suas ideias fixas, para que a evolução se faça uma espiral crescente e não se perca em círculos concêntricos onde há repetição dos mesmos erros. Tá? Então, seria isso, gente. E uma das maneiras que a gente faz esse tipo de resgate para várias problemáticas é através das nossas palestras, que a AGE tão bem promove. Porque isso tem um efeito terapêutico que transcende quem está ouvindo. E quem está ouvindo hoje pode transmitir essas ideias, assim como aqueles nossos seres humanos de 8.000 anos atrás, que participavam das rodas de conversa ao longo da sua vida em torno da lareira, em torno da fogueira, né, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus amigos. E assim, a ideia da evolução como meta, né, e de que somos seres espirituais vivendo momentaneamente a experiência corporal, acaba por ser dividida, partilhada com todos. Então, seria isso, doutor Renan. Né? Da minha parte, fico à disposição aí para as perguntas que a nossa audiência tiver. Tá aí, excelente, mais uma vez, excepcional palestra em todos os sentidos, viu, Marcel? Professor, muito obrigado. Aí, sempre trazendo novidades, tanto literárias como de conhecimentos, e para nós é uma grande honra estarmos compartilhando essa manhã com você, Marcel. Eu quero convidar aqui o nosso diretor acadêmico, Roberto Albuquerque, que lhe fez o convite, né, o de estarmos aqui,
Quero ver se ele aparece para dizer se tem, ele está monitorando aí o chat, não sei se teve alguma pergunta, né? Mas Vera comentou aqui no chat, né? Palestra importante e muito esclarecedora. Vera Lúcia, né? Aqui, né? O Eike Bischoff. Certo, muito obrigado, Vera. Muito obrigado pela tua audiência. Certo. Vou passar a palavra ao nosso diretor acadêmico, Marcel. Um grande abraço, meu querido. Certo. Roberto, o microfone tá fechado, viu? Desapareceu o áudio de Roberto. Agora. Agora. Não sei. Para mim não está aparecendo o áudio dele. Para mim também não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele está se despedindo. Acho que tu pode fazer as honras da casa, Renan. Não, ele está fazendo o teste aí, que no início estava funcionando o áudio dele, agora. Então, eu vou fazer essa substituição do Roberto, então, na despedida. Certo. Nós agradecemos aí. Roberto teve um probleminha técnico aí que não sabemos dizer por hora qual é. Cris está mandando uma mensagem que excelente palestra, muito obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado pela tua audiência. Faz parte da AGE Pernambuco, uma das nossas membros, né? E tem atuação também muito ativa, né? Mas é isso, Marcel, agradecemos mais uma vez e fica a sugestão aí para o próximo semestre, né? Você trazer o tema que você está pesquisando, né? Já só soltou o spoiler, né? Um spoilerzinho. Spoilerzinho do bem. Inteligência emocional, né? Para o próximo semestre 26 aí, né? Vamos deixar também os links, né, junto à descrição desse vídeo, que vai ficar salvo no YouTube. Claro. Os livros, tanto o livro dos Espíritos, né, é uma linguagem muito mais acessível, simplificada e moderna, trazendo as novidades científicas do século XX e XXI. Né? Isso. Aí, livro aí excepcional, recém-lançado, viu, pessoal? É bom deixar isso. Foi recém-lançado. E também o Vidas Sucessivas, que ele já tinha dito, né? Foi lançado também recentemente. Que está na Amazon, né? Está na Amazon, né? Isso. E tinha até um cupom de desconto, né? Quem quer atrás desse cupom de desconto, veja lá na primeira parte, né? Foi no mês de junho, né? Da primeira parte dessa palestra, né? Sobre a reencarnação como instrumento da justiça divina, em que Marcel deixou lá o cupom de desconto bem significativo, né, Marcel? É isso aí. Então, Salomão diz aqui, né? Comentou no chat agora do YouTube, né? Gratidão pelo estudo, foi ótimo, viu, Marcel? Mais uma vez. Ótimo, Salomão. Aprendendo, né? Então, pelo adiantar da hora, pessoal, iremos fazer nossos agradecimentos a Marcel, né? Primeiramente a Deus, né? E iremos fazer a nossa prece de encerramento. Em nome da AGE, né? Então, querido Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Querido Mestre Jesus, gratos e felizes estamos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, com o nosso querido Marcel Citro, que tão brilhantemente, né, nos legou essa palestra, que irá certamente servir de muita reflexão, aprofundamento, estudo e evolução dos nossos irmãos, né, nessa caminhada evolutiva. Que a Tua paz, a Tua luz e essas bênçãos também sejam disseminadas em todo o planeta Terra, principalmente nas regiões de conflito, né, armados, né, de guerras, hospitais, asilos, né, e repartições públicas e privadas em que há deliberação que impactará na vida de todos os cidadãos ao globo terrestre. Muita paz a todos, assim seja.